acabei de ler Dom Casmurro e eu confesso que eu fiquei muito intrigada com essa história aí, se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. É muito estranho isso aí. Hoje, além da gente destrinchar, desvendar esse caso todo aqui, nós vamos comentar essa história aqui, comentar um pouquinho sobre o autor também. Completinho aqui pra vocês, essa edição aqui, super chique. E é isso, bora lá? Olá, pequenos e grandes leitores, como vão vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 13 anos e você está assistindo a mais um vídeo de resenhas literárias. Dessa vez uma resenha um pouco diferente, porque eu não preciso contar a história, até porque é um livro que dispensa apresentações. Dom Casmurro de Machado de Assis. Eu preciso falar alguma coisa? Lembra, Capitu traiu ou não traiu? É essa a história. Basicamente é isso. Além de eu destrinchar um pouquinho essa grande pergunta, né, tentar desvendar isso aí, que é um mistério desde a época que o livro foi publicado, eu vou também comentar umas coisinhas sobre o autor que eu acho interessantes. E é isso, né? Vamos lá para a resenha de hoje, mas não antes de você deixar um like no vídeo, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que eu acho difícil, espero que você seja inscrito. Mas se não tiver, é só se inscrever agora. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e me siga lá na rede vizinha, mas pode enviar minha rede vizinha para outra pessoa também, viu, gente? Me siga lá na rede vizinha que tem muitas indicações legais. Sem mais delongas, vamos lá! O Machado de Assis, cujo nome completo é Joaquim Maria Machado de Assis, então só um pedacinho ali do nome dele. Nasceu em 1839. Ele era filho de um descendente de negros com uma portuguesa. E ele era autodidata, ou seja, ele nunca teve uma educação assim tão forte, mas ele sempre se interessou muito por literatura, então ele meio que começou a aprender tudo sozinho. Com o tempo, ele passou, ele foi crescendo, ele foi contribuindo ali com jornais, né, o Diário do Rio de Janeiro, depois que ele começou a publicar os livros, os romances e tudo mais, poesias, depois que ele se casou, né, e essa obra aqui, como muitas outras, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, é assim que fala, e algumas outras, se enquadram no realismo, né, no período ali de ascensão, do auge ali do realismo na literatura. Então, são obras com características de, assim, ironia, pessimismo, muito pessimismo. Até porque, ó, Bentinho é dramático pra caramba, gente. Nunca vi uma criatura tão dramática. Também tem críticas sociais, né, até algo levemente político, não é? Então, uma reflexão sobre a sociedade, até porque chama realismo, né? É a representação nua e crua da vida real, claro que com sua licença poética, que sempre vai ter, mas, né, nunca saberemos. E uma curiosidade muito interessante que eu não sabia é que Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Fiquei surpresa. Não sabia, descobri lendo aqui no finalzinho do livro um trechinho sobre o autor. Achei muito interessante. Mas agora vamos para... Já falamos do... Peraí, eu esqueci como é que é a frase. Falamos do artista, vamos falar da obra. Falamos do escritor, vamos falar do livro. Primeiro de tudo, já parou pra pensar por que o livro chama Dom Casmurro? A resposta tá no primeiro capítulo do título. Eu vou ler aqui pra vocês brevemente. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos.
A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Fiz-lhe fazer um gesto de tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto, estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostavam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Então, isso quer dizer que Dom Casmurro era meio que um apelidinho, levemente de mau gosto, pro Bentinho, que é o narrador dessa história, na qual ele vai contar sobre a suposta traição que ele passou. Só que ele não conta, eu acho que eu fui traído porque isso e aquilo. Ele só vai chegar nessa parte aqui, assim, ó. Mas se eu já tiver lido tudo isso aqui, assim, ele vai chegar nessa parte. Tudo isso porque tem uma construção muito profunda, você tem que entender muitos detalhes pra você conseguir processar tudo isso. Processar e tentar entender. Porque a história vai desde quando o Bentinho tinha 15 anos e conheceu a futura esposa dele, a Capitu. Vai até o período que eles se casaram. Depois, quando eles tiveram um filho, e é aí que tudo começa a desandar. Porque o Bentinho, desde quando ele casou com a Capitu, sempre foi muito paranoico, muito ciumento. Qualquer, sei lá, defunto era ameaça. Você já vai entender do que eu tô falando. Aí ele olhava pro filho e falava, gente, esse menino é muito parecido com o meu amigo lá, com o cara que eu conheço. Isso aqui tá estranho. Até a Capitu já chegou a comentar que os olhos do menino lembravam os daquele amigo. Pô, Capitu, mas aí se você realmente traía, você não pensou muito bem, né? Você poderia ter ficado quieto. Vamos deixar esses detalhes pra entender lá pra frente, né? Quando eu falar sobre o maior mistério, um dos maiores mistérios da literatura. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, gente? Vocês acham que ela traiu? Ou será que não? Eu já explico. Vocês viram que eu tenho um monte de anotação, né? E até uma que eu achei interessante, que mostram aqui. Uma notinha de rodapé. O narrador indica, mesmo subliminarmente, que irá narrar a história de sua traição ao invocar e agradecer aos conselhos de Nero, Augusto, Massinissa e Júlio César, todas as personagens históricas que foram traídas ao longo de suas vidas por pessoas intimamente ligadas a eles. Da onde que o cara foi buscar essa referência? Parabéns, porque eu não conseguiria. E achei muito interessante até, que o livro tem muitas referências que às vezes a gente não consegue buscar, não é mesmo? Mas, outra coisa que representa muito o que eu tava falando sobre o realismo, não é mesmo? Até aquele ar de crítica social, de política. Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu que a ópera sugerida pelo Capirotinho, aqui tá dando um contexto, tá, gente? É porque eu só grifei essa partezinha. Consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, este planeta, inventou uma companhia inteira, com todas as partes, primárias e comprimárias, coros e bailarinos. Há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a esquerda. Política, né, gente? Política. Eu ia fazer assim, ó, pra fechar o livro bonitinho assim, só que aí o livro escorrega da minha mão. Olha só que coisa maravilhosa.
Mas eu achei muito interessante como o livro é escrito de forma inteligente. Como ele é construído de uma forma muito assim, muita gente pode achar arrastado e tudo mais, que demora muito para as coisas acontecerem. Mas é importante a gente ter esses detalhes, porque senão a gente não descobre a grande pergunta final. Não é a resposta dela. E eu achei muito interessante. Apesar de ser um livro mais desafiador, eu adorei. Agora vamos para o maior mistério de todos os tempos. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Tan, tan, tan. Essa é uma pergunta que intriga muita gente. Na minha opinião, a Capitu até teria os seus motivos pra atrair o Bentinho, até porque ele era extremamente possessivo, extremamente paranoico, ciumento, nem os defuntos escapavam. Já vou entender. Nada escapava dos ciúmes dele. E da paranoia também. Porque ele via muita coisa e era muito dramático, muito dramático. Pensa na pessoa mais dramática que você conhece e multiplica por 10. Bentinho, prazer. Mas vamos lá. Vamos analisar com calma. A gente tem aqui na história que sim, o filho deles parece muito com aquele amigo, com aquele conhecido. E que quando aquele conhecido bateu as botas, a Capitu, né, sabe? E ela já até chegou a comentar que os olhos do menino pareciam muito com os daquele amigo. Vamos lá. Esse comentário aqui me deixou intrigada. Se ela tivesse traído, ela realmente faria esse comentário? Quando você trai, você não quer que a pessoa descubra. Então você vai ficar mais quieta possível. Ou então ela só foi meio tantã e acabou deixando escapar alguma coisa. Mas é estranho, não é? É muito curioso. Por quê? É muito bem arquitetado. É tudo muito bem escondidinho, bem amarradinho. E o Bentinho também tá convicto, não é? A Capitu nega, claro, sempre negam. Mas eu acho que essa pergunta não teria muito bem uma resposta. Porque falta coisa. A gente só tem o ponto de vista do Bentinho da história. A gente só tem o que ele vê, o que ele sentiu. Se a gente tivesse o ponto de vista da Capitu, a gente já teria descoberto isso há muito tempo. Na minha opinião, ela até pode ter feito alguma coisinha ou outra, pode ser coisinha de amante e coisas assim, mas eu não sei se ela chegou a trair. Fica aí no ar essa pergunta, mas de fato, falta o ponto de vista da Capitu da história pra gente entender tudo. Até porque é tudo muito cheio de altos e baixos, né? Porque se ela tivesse traído também, ela seria hipócrita, porque ela também é um pouco ciumenta, às vezes. Muito complicado, gente. Lendo esse livro, eu entendi que relacionamentos amorosos são extremamente complexos, muito complicados. Ai, é demais pra minha cabeça, gente. Não dá. Demais. Muita complicação. Demais. Ainda mais naquela época, né? Ainda mais lá atrás. Que hoje em dia o povo trai. Agora, antigamente, já era um pouco diferente, né? Enfim, foi essa resenha de hoje, gente. Foi uma resenha um pouco diferente mesmo, porque a história dispensa apresentações. Eu gostei, achei legal, um clássico da literatura brasileira, que a gente precisa ler pelo menos uma vez na vida. A literatura brasileira é muito rica, gente. Acreditem em vocês ou não, é muito rica. E vai ajudar no seu vocabulário, vai ajudar pra caramba. Tem palavra difícil? Tem, mas é isso que vai ajudar. E leiam com calma, tá? Leiam pausado, não adianta querer ler rápido, porque senão você não vai entender bulhufas da história. Então vai devagar, eu tenho essa mania de ler rápido também. Vai devagarzinho.
E na sua opinião, pra você que já leu o livro, o capítulo traiu ou não traiu o Bentinho afinal? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Comentem os seus pontos, os seus argumentos. Quem sabe eu não mudo de opinião também. Enfim, até a próxima!